Bom, gente, eu queria agradecer o acompanhamento de vocês mais uma vez e agradecer a todos os presentes que permitem a existência, né? A existência difícil, porque afinal de contas hoje é uma sexta-feira, né, do Grupo Política e Tributação, que está registrado no CNPq desde 2004. Nessa semana, como muitos de vocês já sabem, nós tivemos três trabalhos aqui, o Grupo Política e Tributação teve três trabalhos aprovados no PIBIC. O PIBIC é um projeto de iniciação científica que já está na Universidade Católica de Pernambuco também consolidado. Então, o PIBIC teve início aqui em Pernambuco, pelo que eu saiba, com o professor João Maurício Adeodato, na Faculdade de Direito do Recife, e na Universidade Católica, no Centro de Ciências Jurídicas da Universidade Católica, está em pleno desenvolvimento. E no Grupo Político de Tributação foram três trabalhos apresentados. Eu vou fazer aqui um brevíssimo resumo desses três trabalhos e vamos abrir também um rápido debate sobre os temas que foram apresentados. Um dos temas apresentados, o primeiro, vou seguir a ordem de apresentação no PIBIC, na universidade, foi sobre a extrafiscalidade em relação à extração de minérios na região norte do Brasil. E nós percebemos que há uma grande deficiência de fiscalização no que diz respeito a isso. Afinal de contas, quando você extrai minério, há um certo prejuízo ao meio ambiente. E aí vem o direito tributário e estabelece uma política de tentativa de compensação. Por um lado, o desenvolvimento, por outro lado, a preservação do meio ambiente. Só que parece que a fiscalização é bastante precária. Hoje nós temos aqui a oportunidade de contarmos com a presença do Dr. Giovanni Campos. Eu queria que falasse um pouquinho, seria possível, sobre esse tema? Sim, sem dúvida. Em alguns estados do país, especificamente eu diria o Pará e Minas Gerais, a atividade Tem que falar um pouquinho mais alto. minerária é muito relevante e é uma atividade que tem um impacto socioambiental muito grande, extremamente muito grande. Então, efetivamente, precisa ter alguns limites e o direito tributário como um meio de compensação pecuniária, né, para os estados para fazer essas políticas compensatórias. Então, mas é um setor muito estruturado, na verdade um setor muito antigo. A gente tem que lembrar que talvez seja um dos setores mais antigos da economia brasileira. Nós temos desde o século XVIII, talvez só mais antigo do setor minerário, nós temos o setor sucroalcooleiro, né? Usina e álcool. Depois dele, certamente, é o setor minerário. Então, é um setor muito estruturado, mas que inegavelmente tem impactos socioambientais e precisa de compensações financeiras para os estados para mitigar esses impactos. Perfeito. Então esse foi um primeiro tema, o tema da Crícia. A gente quer agradecer a Crícia por ter se prontificado não apenas a começar, mas também a terminar, porque em pesquisa tem isso. Às vezes a pessoa começa e não termina. O ideal é que a pessoa pegue um tema que ela goste, para começar e terminar, para que não implique em um sofrimento durante a pesquisa. Um outro tema que também foi apresentado no PIBIC, na Universidade Católica, nessa semana, foi com o Paulo Sueiro. O Paulo, ele desenvolveu um tema relativo ao Inova Auto, ou seja, o Brasil, às vezes, no caso da indústria automobilística, fornece benefícios fiscais para as empresas produzirem aqui. Só que quando esse produto, eventualmente, sai, ele promove uma certa concorrência desleal. Pelo menos foi isso que a Organização Mundial do Comércio decidiu. Nós estamos em prazo de recurso sobre esse assunto. É verdade que esse benefício teve um prazo encerrado e haverá talvez uma perda de objeto, mas ao período anterior. Não é? Então, como compatibilizar o benefício fiscal interno dentro de um mundo globalizado? Se pudesse, doutor Giovanni, falar um pouco, não é, sobre... É interessante que benefícios como o Inova Auto, se ele for... A primeira coisa que chama a atenção é o seguinte: porque a OMC estaria interessada ou preocupada com isso? Porque é um benefício doméstico, mas o benefício doméstico, dependendo de como ele for deferido, ele causa distorções no comércio internacional, tanto na importação, no caso de veículo, como na exportação de veículo. Certo. Né? Eu lembro de benefícios que não são aceitos no comércio internacional, o antigo IPI Prêmio.
crédito prêmio de IPI. O que era o crédito prêmio de IPI, só lembrando, foi um benefício instituído em 69 que vigorou depois com o Supremo até 90. E por que ele não era aceito? Porque, na verdade, ele era um benefício que era deferido aos exportadores pelo simples fato de exportar. Certo. Se dava um plus no preço, um benefício que originalmente era de natureza financeira, e isso não é aceito. O que se aceita no mercado internacional sem problema é que você desonere de tributos as exportações. Isso você pode fazer, mas você não pode dar um incentivo que seria financeiro de tal forma que seja só pelo fato de você exportar, além de você não ter tributo nenhum na exportação, o que é aceito, ele deu um benefício, um plus adicional. E nessa linha de ideia, a OMC realmente se interessa por esses benefícios, mesmo quando é no âmbito doméstico, porque ele pode distorcer o mercado internacional, tanto na importação como na exportação. E só lembrando as preocupações, esses benefícios muitas vezes eles são mascarados. Eu lembro do caso da Bombardier canadense, que teve uma luta, um conflito da OMC com o Brasil, o Canadá com o Brasil defendendo a posição da Embraer e o Canadá da Bombardier. E o Canadá foi condenado e a Bombardier foi condenado por quê? Como era o benefício? Na verdade, o governo canadense dava um incentivo financeiro à pesquisa da companhia, do desenvolvimento de novos jatos. Ou seja, aparentemente não tinha nada, mas tinha fundos públicos incentivando a empresa a fazer pesquisa, a fazer novos jatos, e isso distorce, não tem como você concorrer dessa forma. Inclusive hoje tem uma nova, né? São os Estados Unidos contra a Bombardier representando a Airbus. Exatamente. Com mais ou menos a mesma dinâmica. Exatamente. Então, é algo realmente que interessa, e o Brasil, pelo posicionamento da OMC, os benefícios do Inova Alto irão vencer agora em 31 de 12 de 2017. E o Brasil vai ter que, certamente, ao criar novos benefícios, se for criar novos benefícios, como está previsto aí numa ideia de projeto chamada Rota 2030, vai ter que fazer respeitando esses parâmetros internacionais. Perfeito. Então, como vocês estão vendo, o grupo também tem essa perspectiva. Não é apenas o fato do trabalho vir a ser apresentado que o trabalho para. O trabalho continua. A gente sempre tentando articular pessoas que são da academia, que estão na academia, quer na Católica, quer na Federal, quer em outras academias, e pessoas que estão, também não vou chamar assim, na parte prática, não é? Pessoas que estão trabalhando com esses aspectos tributários. Eu acho que isso é importante, aproximar a teoria e a prática, a gente tem insistido muito nisso. E o terceiro trabalho foi apresentado pelo Everton, e tem uma perspectiva que é a seguinte: os crimes contra a ordem tributária, extinção de punibilidade. Bom, a extinção de punibilidade pelo pagamento deve se dar até o trânsito de julgado, ou se pode ocorrer mesmo depois de a condenação ter transitado em julgado, mesmo para depois, sim. Pode ocorrer mesmo para depois do trânsito em julgado, a extinção de punibilidade pelo pagamento. Caberia realmente utilizar o direito penal em matéria tributária, não estaria o Estado só usando o direito penal como uma maneira de constranger o contribuinte. Por outro lado, se uma pessoa pratica uma fraude em uma outra área que não o direito financeiro, o direito econômico, o direito tributário, ela costuma ser, cometendo uma fraude, vista como um fraudador. Ela costuma ser punida por isso, com, digamos, fraudes de valores muito menores. Aí quando chega na órbita tributária, financeira, econômica, com valores, com fraudes muito maiores, aí há o Estado deve ser mais suave em relação a ela, não seria tratar o forte de maneira fraca e o fraco de maneira forte. É basicamente isso que eu peço que o nosso membro aqui, o juiz federal Jorge, fale um pouco. Houve um Fonacrim recentemente, né, Jorge? Isso, né? Bom, a questão é muito interessante, né? Porque eu consigo ver aí uma série de problemas em relação a essa nova decisão. Começando pela questão do Fonacrim. Lá no Fonacrim foi uma das palestras que foram apresentadas lá. Ela mencionou a questão do efeito... O que é o Fonacrim? Explica um pouco. Sim, o Fonacrim é o Fórum Nacional dos Juízes Federais Criminais, né? É um evento de direito penal e processo penal até do que direito penal,
E o foco da palestra não foi especificamente o direito penal tributário, mas uma questão filosófica norte-americana mesmo, de não permitir, e não, na verdade isso não é só dos Estados Unidos, mas como a palestrante tinha feito um curso lá, ela trouxe a ideia norte-americana para apresentar para o público que estava presente, e aquela ideia de não se poder sancionar o ato ilícito apenas com o pagamento daquilo que já era obrigação antes do ato ilícito ser cometido, porque senão ele termina valendo a pena, porque a pessoa pode arriscar e se for pega vai fazer aquilo nada mais do que ela já tinha a obrigação de fazer antes de ser descoberto, né? Perdão. Mas essa questão de após o trânsito em julgado, ainda haver extinção da punibilidade, eu vejo alguns problemas. Claro, não vou entrar no mérito da questão filosófica de se entender que o crime contra a ordem tributária deva ser ou não crime, né? Porque muita gente vai dizer que com base no direito penal mínimo, isso deveria ser objeto só do direito tributário, do direito administrativo fiscal, isso não era para ser matéria do direito penal. É claro que vai existir lá um grande debate filosófico a respeito disso, né? Mas o fato é que não me parece ter sido a opção do legislador brasileiro, primeiro ponto, né? Como também não me parece ser a opção do legislador do mundo ocidental civilizado, né? Civilizado entre aspas, né? O que é civilizado, mas os países desenvolvidos, vamos dizer assim, né? Não me parece que seja a opção legislativa deles também, né? E primeiro, um ponto que me chama bastante atenção é que isso não deixa de ser um certo ativismo, né? Porque a gente tem uma legislação que considera o fato como criminoso lá e está se fazendo que por via transversa isso possa não ser, na verdade, na prática, não vai ser crime, porque ele vai ter os efeitos de extinção da punibilidade, né? Então, tudo bem, a gente pode dizer que tecnicamente é crime, mas a partir do momento que você extingue a punibilidade, o efeito vai ser o mesmo de não ser crime, o efeito prático, ainda que teoricamente você diga que né? Inclusive porque só haverá o processo quando ele for pego. As outras atitudes em que ele nem foi pego, né? Exatamente. Então pode valer a pena, né? Exatamente, vai valer a pena. Vai valer a pena. Sem contar que, veja como é a questão, né? Ele vai cometer o ato ilícito, né? Isso vai ser descoberto pela autoridade, né? Vai ser dado início à investigação. Depois da investigação vai se ajuizar uma ação penal, vai se tramitar toda uma ação penal, vai se passar por toda a fase recursal, que no direito brasileiro é extremamente elástica, vai transitar em julgado e depois que ele perceber finalmente, agora não tem mais jeito, né? Então vou lá, pago e está tudo resolvido, né? Como se nada tivesse acontecido. Na prática, o efeito termina sendo esse, né? E aí vem a questão que ele já tinha colocado, a questão da seletividade, né? Porque tudo bem que existe, vai grande área do direito penal vai defender que não deveria ser crime, mas os crimes patrimoniais, né, que normalmente são aqueles crimes do direito penal clássico que são cometidos pelas pessoas das classes mais baixas, né? Então, se o furto é crime, né, e continua sendo crime, e ele não causa violência ou grave ameaça contra ninguém, né, por que o crime contra a ordem tributária, que vai causar, pelo menos teoricamente, um dano social muito mais grave, ele vai, diretamente ou indiretamente, não ser considerado crime, né? É um problema. Até outra questão do FONACRIM. No FONACRIM a gente debateu lá o projeto do novo Código de Processo Penal, né, que está em discussão no Congresso. Aí, em um dos pontos que me chamou bastante atenção, é uma previsão já numa emenda de não se permitir nenhum tipo de medida restritiva da liberdade no curso do processo, quando aquele crime investigado não tivesse sido cometido com violência ou grave ameaça contra a pessoa, né? Evidentemente que os juízes federais que estavam reunidos no fórum fizeram uma recomendação de alteração do dispositivo com esse argumento, isso ser seletivo, né? Porque eu costumo dizer que a sociedade e as pessoas da área jurídica costumam se espantar com sangue, né? Quando você percebe ali o crime e o latrocínio no sinal, né, você vê aquela pessoa morrendo ali, você se assusta, né? Fica imaginando que poderia ter sido com você, e isso lhe leva realmente a uma ideologia mais dura contra aquela pessoa que fez aquilo. Mas normalmente não se vê as pessoas que cometem esse tipo de crime, né? Por quê? Porque se vê como pessoa que está no nosso meio, né? Pessoa que não cometeu nenhuma ameaça contra você, que não agiu com violência contra as pessoas que você conhece, né? Então, para a nossa cabeça, no nosso inconsciente ali, essas pessoas teriam aí uma ofensividade social menor, né? O que normalmente não se percebe
é o que aquele crime causado por ela está gerando na sociedade, né? Então, aquela pessoa que cometeu o crime no sinal ali, muitas vezes, pode ter cometido justamente pelo fato de não ter tido a oportunidade social que foi retirada por causa desses crimes que a gente tem uma certa, como é que eu posso dizer? Uma certa tolerância, pronto, a palavra era essa, uma certa tolerância, né? Pode dizer, né? Eu não sou adepto do direito penal máximo, eu até sou, eu acho que o direito penal realmente deve ficar para as coisas mais graves, mas me parece no mínimo haver uma incoerência, né? Se os crimes patrimoniais sem violência ou ameaça contra a pessoa continuam sendo crime e ninguém diz que não deve ser, por que os crimes contra a ordem tributária, outros crimes da espécie não são? Ou não são na prática? E dentro dessa preocupação, né, com a internacionalização, eu lembro que nessa semana uma jornalista que estava investigando o caso Panama Papers em Malta, ela teve o carro explodido. Né? Vale lembrar isso, ela fez denúncias em relação a pessoas do governo de Malta, inclusive contra o presidente de Malta, e ocorreu. Há 15 dias ela gravou como esse um vídeo dizendo que estava ameaçado de morte, e de fato na terça-feira, quarta-feira, algo assim, o carro dela foi explodido e ela morreu. Então esses crimes financeiros às vezes também podem ter repercussões bem diretas em crimes de sangue. Então olha, gente, fizemos aqui um breve apanhado do que foi o PIBIC, né, o Programa de Iniciação Científica, nessa semana para o nosso grupo. Com esses 3 trabalhos, a gente tenta integrar graduação, mestrado, doutorado. A gente faz um esforço, a gente vai continuar nessa reunião em seguida. Quero lembrar que no terceiro trabalho o tema foi sobre o direito penal mínimo, exatamente isso. Portanto, as pessoas a gente não tem que concordar uns com os outros. Então, o meu aluno, orientando, enfim, pode pensar de maneira diversa do que a gente falou aqui, mas o importante é que a gente não omita argumentos, que a gente, concordando ou não concordando, que a gente demonstre não desconhecer os argumentos da outra parte. Costuma ser assim que a gente funciona. Tivemos também nessa semana a aprovação de mais um artigo de uma revista bem equalizada, que para o grupo é algo muito significativo, porque essas conversas também pretendem produzir artigos que tenham capacidade de serem publicados em revistas nacionais e também internacionais. Acho que vocês estão acompanhando quase diariamente o nosso esforço de nos mantermos dentro do possível a par do que vem ocorrendo nessa área financeira tributária, pelo menos nos países da OCDE, né? Pelo menos isso a gente vem tentando, na América Latina em geral também. Então é isso, gente. Eu queria agradecer o fato de vocês terem nos acompanhado, e a gente vai continuar aqui a nossa reunião, Grupo Política e Tributação, registrado no CNPq desde 2004, e esperando por você, tá bom? Muito obrigado.